Deixar o coração da igreja nessa oportunidade. Para tanto, eu quero te convidar, por gentileza, a estar de pé. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Sofonias. Livro do profeta Sofonias. Glória seja dada ao nome do Senhor Deus. Sofonias é depois de Abacuque e antes de Zacarias. Não sei se vai ajudar um pouco, né? Mas são nomes que a gente quase não lê na Bíblia, né? E fica difícil de localizar. Glórias a Deus. Sofonias, depois de Abacuque, você vai ler o profeta Miqueias, vai passar por Abacuque, vai chegar no livro de Sofonias. Se você estiver voltando para trás, você vai estar no livro do profeta Zacarias, vai passar por Malaquias e vai chegar também em Sofonias. Sofonias, capítulo de número 3, apenas um versículo para uma breve palavra para o coração desta amada e querida igreja. Sofonias, capítulo 3, versículo de número 15. Glórias a Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo de número 15. Diz assim a preciosa palavra de Deus: O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: Não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. Amém. Se assente, por gentileza. Glórias a Deus. Sempre tributo ao Senhor honras e glória pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor Deus nos concede de poder estar uma vez mais ministrando a preciosa palavra de Deus. E é sempre um prazer indizível, uma alegria imensurável no meu coração, na minha alma, poder ser útil ao reino de Deus, poder ser útil à sua obra, naquilo pelo qual Deus tem nos chamado para poder fazer no seu reino. E eu quero prender a sua atenção dentro do versículo em que ora nós acabamos de ler. Redobre a sua atenção para que você possa entender aquilo que Deus tem para poder falar nas nossas vidas. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra direcionada para cada um de nós nesta noite, e nenhum de nós sairemos daqui sem tomarmos posse daquilo que Deus tem preparado para o nosso viver. Nós estamos diante de um texto pelo qual nós acabamos de ler, e esse texto ele retrata sobre uma sentença dada ao povo de Deus. Eu quero nesta oportunidade falar sobre uma sentença anulada. É o tema da reflexão, da mensagem que Deus tem colocado no nosso coração, sentença anulada. Nós conhecemos muito bem a história do povo de Deus, o povo de Israel. Eles foram levados para o Egito em uma situação precária, em uma situação de escravidão, e Deus, de uma certa forma, diretamente, Deus veio trabalhando para poder trazer a libertação para aquele povo que estava cativo. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos encontrar que quando Adão peca juntamente com Eva, a sua esposa, o próprio Deus desce do céu e crava ali uma sentença sobre a vida de Adão, sobre a vida de Eva, sobre a vida da serpente. Para Adão e Eva, Deus deu uma sentença de trabalho pesado, de trabalho árduo. Para a serpente, Deus deu uma sentença que ela rastejaria sobre o chão, que ela andaria sobre a terra e comeria pó. E nós percebemos e entendemos que desde quando isso aconteceu, quando o homem pecou na presença do Senhor Deus, as sentenças elas vêm sendo cravadas para a humanidade. Também olhamos à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar e ver dentro da Bíblia Sagrada, dentro do livro de próprio Gênesis, o próprio Deus também trazendo uma abertura para que aquela sentença cravada sobre a vida de Adão, sobre a vida de Eva, também pudesse ser revogada. A Bíblia diz que quando Adão pecou, a Bíblia diz que eles perceberam que eles estavam nus.
E quando eles perceberam que eles estavam sem roupa, a Bíblia diz que Deus mata um animal para poder fazer vestimentos, para poder colocar em Eva e em Adão. E a gente percebe que quando o homem peca na face da terra, quando nós transgredimos as leis moral, as leis cívicas do nosso país, também há uma sentença para a vida de cada um que desta maneira procede. Porém, quando eu olho à luz da Bíblia Sagrada, eu posso perceber e entender que o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio aqui justamente para isso, para poder tirar da nossa vida uma sentença que ninguém conseguiria tirar. Quando o homem transgride as leis humanas, entra com um recurso, um advogado de defesa, um advogado de acusação, ali os dois se apresentam diante do juiz, e o juiz ouve a proposta do advogado de defesa, ouve a proposta também do advogado de acusação, e ele pode tanto absolver quanto acusar o condenado. Porém, quando a gente olha para a jurisprudência, a gente passa a perceber e a entender, temos alguém aqui ao nosso lado se formando em advocacia em direito, e fico até constrangido em falar de direito sobre alguém que sabe de tanto, né? Mas a gente percebe, queridos irmãos, que as leis do nosso país, ela traz a condenação para aquele que transgride as nossas próprias leis. E quando a gente olha à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, Deus, que é um Deus de justiça, Deus que é um Deus soberano, e a justiça de Deus ela não falha, Deus também desceu do céu para poder sentenciar Adão, para poder sentenciar Eva, para poder também trazer uma sentença sobre a vida da serpente que ali estava. Mas a Bíblia diz que Jesus ele entra como advogado nessa história, o diabo de um lado fazendo acusações e Jesus de outro lado fazendo a defesa. Eu passo a compreender e a entender que quando nós viemos para o Senhor Jesus Cristo, eu e você chegamos na presença de Deus como um réu. O diabo começou a fazer acusações diante de Deus, dizendo que eu e você não tinha condições de se assentar em regiões celestiais, dizendo para Deus que eu era um pecador, dizendo para Deus que você era uma pecadora, e de fato nós éramos pecadores na presença de Deus. Mas de repente Jesus se aproxima diante de Satanás e começa a mostrar para ele: olha, na verdade o Adeildo é pecadora, na verdade João é pecadora, Maria também é pecadora, mas eu trago aqui nas minhas mãos uma cláusula que livra ele de todo pecado. Eu trago aqui nas minhas mãos uma sentença que está sendo revogada a partir de agora. Sabe por quê? Porque eu cravei no Calvário toda a sentença que lhe era contrária. Eu cravei no Calvário toda a sentença contra a vida do Adeildo, toda a sentença contra a vida da Maria, toda a sentença contra a vida do José, toda a sentença que estava contra a vida do João. Eu paguei o preço por ele lá no Calvário, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E a gente compreende, já entende que nós, os seres humanos, somos cheios de falhas e imperfeições. Cometemos crimes pequenos, cometemos crimes maiores, falando isso de um modo em geral. E quando somos sentenciados para poder pagar pelo crime pelo qual o homem comete, aí o homem, ele entra por vias de arrependimento. Isso é bom porque quando o arrependimento encontra o caminho do nosso coração, é sinal que nós vamos encontrar o caminho para o perdão. Quando o advogado de acusação acusa, e tem um advogado de defesa para poder defender, o advogado de acusação propõe as seguintes palavras, dizendo que o réu tem que pagar pelo crime cometido. O advogado de defesa propõe as seguintes palavras, dizendo, implorando para o juiz que aquele réu merece uma segunda oportunidade, merece uma segunda chance. E quando o diabo vem diante de Deus para poder acusar a minha vida, para poder acusar a sua vida, lançar acusações diante de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, Jesus levanta do trono e diz: olha, ele merece uma segunda oportunidade. Eu sei que ele é falha, eu sei que ela é falha, eu sei que ele pecou, eu sei que ela transgrediu os meus mandamentos, mas eu, como advogado, e agora estou aqui intercedendo na presença do juiz, e eu tenho as cláusulas necessárias, eu tenho as leis
que possa absolver o meu cliente. E aí Jesus, ele vem e entra e dizendo, para o advogado de acusação, dizendo a ele, olha, prova para mim, como que você pode acusar esse homem? Como que você pode condenar esta mulher? Que eu vou provar para você como que eu posso defendê-la. Prova para mim como que esse homem e esta mulher não tem valor nenhum. Que eu vou provar para você que ele tem valor na minha presença. Aí o diabo diz para Jesus, olha, ele pecou, ele transgrediu os mandamentos, ele desobedeceu as leis divinas, portanto, ele está condenado ao inferno e à condenação eterna. Aí Jesus levanta do trono e diz, na verdade, ele pecou, na verdade ela falhou, mas eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Jesus te trouxe do culto desta noite, para dizer para você, que não há acusação leviana contra a sua vida, que irá prevalecer, porque maior é Jesus, para poder te defender, diante dos seus acusadores. Aleluia! E eu olho a luz da palavra de Deus, e a gente percebe que, dentro das leis humanas, alguns países são mais rígidos do que os outros. Alguns países, como o nosso, a pena máxima é 35 anos de cadeia. Outros países, pena perpétua. Outros países, cadeira de morte e execução. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e passamos a traçar um paralelo da nossa vida, na presença de Deus, nós estávamos sentenciados para uma execução eterna. Eu e você estava condenado pelo diabo, por Satanás e pelo inferno, para irmos a uma cadeira de execução. Não era pena de 35 anos, não era pena máxima, não era pena perpétua, mas era uma condenação eterna. Aí Jesus entra na história, e quando Jesus chega, ele chega para poder mudar o cativeiro do homem. Jesus chega para poder mudar a vida do homem e da mulher. É por isso que Jesus disse nas suas palavras que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, é vida em abundância. Aleluia! E eu olho a luz da Bíblia Sagrada, e eu passo a compreender e a perceber que estávamos sentenciados à condenação eterna. Mas quando o Senhor entrou na nossa vida, Ele anulou a sentença que era contra você. Você pode adorar a Deus esta noite, você pode levantar as suas mãos para poder bendizer ao Senhor eterno e dizer a Ele, muito obrigado, Senhor, por ter anulado a sentença de morte eterna que era contra a minha vida. Agora você está sentado em regiões celestiais, você não está sentado em uma cadeira de execução, mas você está sentado em uma cadeira onde você pode adorar ao Senhor. Aleluia! Porque a sentença que fora cravada contra você, o Senhor Jesus Cristo anulou ela. E só pode anular uma sentença quem tem autoridade na mão para poder fazer. Aleluia! O advogado de defesa, por mais que ele lute para poder defender o seu cliente, ele não pode mudar a sentença do juiz. O advogado de acusação, por mais que ele lute para poder incriminar o réu, ele também não pode mudar a sentença que está na mão e na caneta do juiz. Queridos, temos alguém maior sobre as nossas vidas. Você tem alguém maior sobre a sua casa. Você tem alguém maior sobre a sua família. Ainda que o diabo decretou, sentenciou uma sentença de morte para a sua casa e para a sua família, mas Deus te trouxe no culto de hoje para dizer a você que a sentença está sendo anulada. Ninguém vai morrer lá, ninguém vai perecer lá, a sepultura está sendo fechada, porque Deus anulou a sentença de morte contra a sua vida e contra a sua casa. Aleluia! E a Bíblia diz que
O Senhor, além de anular a sentença, Ele fez retroceder o inimigo. O que é retroceder? É manter distância. É por isso que o diabo não consegue aproximar de você. É por isso que o diabo não toca na sua casa. É por isso que ele não entra no seu casamento. É por isso que ele não toca na sua saúde. Porque você é blindado pela presença de Deus. Há uma mão eterna de Deus estendida. Há uma mão eterna de Deus colocada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, fazendo com que o diabo tenha que retroceder. Aleluia! Tem que manter distância. O Senhor fez retroceder os seus inimigos. Queridos, existe um momento na nossa vida que a gente vê o diabo cara a cara. A luta é travada, você sente o cheiro da morte, você sente o perigo por perto, e você diz: Senhor, o que eu vou fazer para poder sair dessa situação? Como eu vou proceder para poder transpor esta muralha? Porque o inimigo está se aproximando, mas de repente você vê a mão de Deus trabalhando, você vê Deus se aproximando, e quando Deus vai se aproximando, o diabo vai retrocedendo, porque a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia também diz, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Há um Deus que trabalha por sua vida na eternidade. Os céus estão em movimento para que a sua casa seja abençoada. O céu está em movimento para que os seus filhos sejam guardados. O céu está em movimento para que a sua família seja guardada. Ninguém vai perecer lá, ninguém vai descer a sepultura lá, porque Deus protege os seus filhos na terra. Naramande de Canderabacai, Xerebiomei de Canderabahai. Aleluia! Há um processo na eternidade. Há um acusador, mas também há um defensor. Aleluia! E na atmosfera espiritual, o defensor sempre é maior do que o acusador. Aleluia! Tranquilize a sua alma, acalme o seu coração, porque tem um Deus da eternidade que escreve a sua história, que conhece o seu viver, que conhece os seus dias, que conhece a sua lágrima, e Ele desceu na terra para poder fazer a sua defesa. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele fez retroceder os acusadores ou seu inimigo. Irmãos, para o inimigo retroceder, aquele que se opõe contra ele precisa ser mais forte do que ele. Nós sabemos que para alguém ter medo de alguém, o outro alguém que está sendo perseguido precisa ser mais forte ou ter mais autoridade na mão. Porém, aqui não é uma perseguição humana, aqui é uma perseguição espiritual, porque o diabo não luta para poder matar a minha carne, o diabo luta para poder matar a minha alma e lançá-la no inferno. Essa é a luta constante do diabo contra nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz que Deus levantou-se do trono para poder anular a sentença que era contrária à nossa vida, porque o diabo quer matar não somente o seu corpo, mas ele quer lançar a sua alma na condenação eterna. Mas Jesus te trouxe aqui esta noite para dizer para você que a sua alma tem muito valor na presença dele, porque ele pagou um preço alto por ti lá no Calvário. Aleluia! E para se anular uma sentença, não é tão simples assim. Há
uma jurisprudência que senta para poder analisar o caso, e cada um dá o seu veredito, e depois chega-se a uma conclusão final, se aquela pessoa pode ser absolvida ou condenada. Porém, tratando-se de alma espiritual, tratando-se da sua alma, aleluia, o veredito foi dado há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus deixou o seu trono de glória, desceu a esse mundo de pecado, andou por essa terra suja e empoeirada, para poder trazer a sua alma, para poder trazer a você redenção, remissão de pecado, para dar a você vida em abundância. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já revogou a sentença que era contrária à sua vida. E ele diz na sua palavra, que além dele fazer retroceder o nosso inimigo, você nunca mais temerá perigo algum. Sabe o que é não temer? É não ter medo de nada. Pode acontecer o que vier a acontecer. O vento pode soprar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de frente para trás, de trás para frente. O negócio pode vir do jeito que quiser vir. Os seus passos estão firmados sobre uma rocha. Aleluia, você consegue andar em passos firmes e seguros, porque você não tem medo de nada. Você é como uma águia que voa em meio à tempestade, porque você sabe que vai atravessar para o outro lado, porque você tem envergadura sobre as suas asas para poder sobrevoar em meio à tempestade. É assim que Deus faz com a tua alma nesta noite. Deus te fortalece em meio à provação. Deus te dá graça em meio à tribulação. Deus te dá paz em meio à tempestade para você sobrevoar. Aleluia! Nunca mais terá medo de nada. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor: eu estou no meio de ti. Aleluia! E a mesma coisa que ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Você não precisa ficar preocupado, porque o meu poder se aperfeiçoa no meio das fraquezas. Você pode estar fraco e debilitado espiritualmente falando, mas a graça do Senhor te faz bastar. Aleluia! Eu estou no meio de vós. E quando Ele está no meio de nós, nada poderá nos atingir. Quando Ele está no meio de nós, nada poderá nos alcançar, porque Ele é o maior, Ele é soberano, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o nosso general, Ele também é o nosso capitão, Ele quem comanda a batalha, mas é Ele também que vence as nossas pelejas. Eu estou no meio de vós, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia! Glória seja dado ao nome do Senhor que vive para todo sempre. Ter medo é coisa do ser humano, mas ter coragem é coisa de cristão, porque o crente não revestido de autoridade dos céus, ele não tem medo de nada. O crente, quando está cheio do poder, ele faz como Davi fez. Se o leão se apresentar na presença dele, ele pula em cima do leão, pega ele pelas barbas e rasga pelo meio. Se o urso se apresentar, ele vai e luta com o urso também. Se o gigante se apresentar, ele olha para o gigante e diz: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo Deus me entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que é um Deus em Israel. Aleluia! Esse é o crente cheio de poder. Agora, quando vemos o crente correndo de provação, correndo de demônio,
pode perceber que falta algo na sua vida. Porque Jesus prometeu que estaria no nosso meio. E quando ele fala que ele está no meio, ele não está no meio para poder brincar. Quando ele fala que está no meio, ele está dizendo: olha, eu estou no meio desse problema, eu estou no meio desta aflição, eu estou no meio dessa tribulação. Eu olho para frente, olho para trás e vejo da direita e da esquerda. Eu estou centralizado, eu sou sabedor e conhecedor de todas as coisas. Eu estou no meio. Aleluia. E quando ele está no meio, ele muda a situação, ele muda a causa, ele muda a condenação, ele revoga a sentença contrária contra a sua vida, porque na mão dele está todo o poder. E ele disse: além de vocês nunca mais ter medo de perigo algum, vocês não temam e não enfraqueçam as vossas mãos. Aleluia. Queridos, um soldado com habilidades nas mãos, ele é um soldado que vence guerras fáceis. Porque a habilidade de qualquer soldado está nas suas mãos, de manusear bem a sua arma, a sua espada. E não pode enfraquecer as mãos. As mãos não podem se afrouxar. Não pode ser mão mole. Não pode ser pulso fraco. Tem que ser pulso firme para poder segurar bem a espada da verdade. Manejá-la para a direita, manejá-la para a esquerda. E se o inimigo se apresentar, você vai dizer: você vem a mim com a espada humana, mas eu vou a ti com armaduras espirituais, porque Deus me revestiu de poder, Deus me habilitou para poder guerrear. Eu sou um soldado que estou pronto para a peleja e para a batalha. Aleluia. As mãos não podem se enfraquecer. Quando as mãos se enfraquecem, nós perdemos a força. Para mim poder segurar a Bíblia, eu preciso empregar força para não cair das minhas mãos. Se eu enfraquecer as minhas mãos, ela cai. Se você quer vencer a sua peleja espiritual, a sua luta espiritual, emprega força nela. Emprega força nela. De que maneira, pastor? Aí é de joelho no chão. Aleluia. Você precisa fortalecer o seu joelho. Você precisa fortalecer, fazer calo no joelho, para você vencer a sua peleja. O soldado precisa saber usar as ferramentas que a ele é dada. A igreja de Deus recebeu ferramentas específicas da mão de Deus para poder vencer as suas pelejas. E precisamos manusear bem a espada da verdade, para não perdermos a nossa batalha. Quando Deus disse que a sentença estava anulada, não é nem revogada, é anulada. Porque uma sentença que é revogada, a qualquer momento ela pode entrar em ação novamente. A qualquer momento o juiz pode pedir para rever o processo. Agora, quando a sentença ela é anulada, ela é totalmente arquivada. Aleluia. É por isso que a Bíblia Sagrada diz para mim e para você que os nossos pecados Deus lançou no mar do esquecimento. Deus anulou, Deus esqueceu dos meus e dos seus pecados, para que você pudesse estar aqui nesta noite, exaltando a Ele, bendizendo o seu nome. A sentença que era contra você, que era contra a sua vida, que era contra a sua casa, ela foi anulada lá na cruz do Calvário, lá na cruz de Cristo. E hoje você tem liberdade para entrar pelo novo e vivo caminho que nos dá acesso ao trono da graça de Deus. E eu concluo, já vou para o fechamento, para o encerramento, dizendo a você que se você anda amedrontado, anda assustado com coisas desta vida, se você está ouvindo vozes alheias,
Se você está ouvindo vozes ocultas, dizendo ao seu ouvido, mandando mensagem ao seu coração, nesta noite Deus te trouxe aqui para poder te libertar da escravidão do pecado. Deus te trouxe aqui para anular uma sentença contrária contra a sua vida. Mas tem uma coisa: a sentença só pode ser anulada quando o réu se apresenta diante do juiz. Aí está, aleluia, o caminho para a vitória. Aí está o acesso para a liberdade. Quando o réu ele é apresentado para o juiz. Deus te trouxe aqui esta noite e você precisa se apresentar na presença dele e dizer: Senhor, de fato eu sou pecador, de fato eu sou pecadora e eu preciso, careço da tua graça e da tua misericórdia. Aí a sentença que está sobre a sua vida, ela vai ser anulada pelo poder do sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Sentença anulada quando o réu se apresenta para o juiz. O juiz só vai absolver quando ele tomar conhecimento da sua situação. Aleluia. E Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua história. Conhece os seus dias, o seu passado, os seus dias de lágrimas que tens vivido e presenciado diante da face dele. Mas se você der liberdade para o juiz nesta noite, abrir o livro e poder usar as leis existentes nesse livro para poder defender a sua vida, para poder defender a sua causa, você vai sair daqui em liberdade na presença dele. Você vai sair daqui com as prisões soltas, com os cadeados abertos, com as algemas desfeitas, porque o justo juiz está aqui para poder te colocar em liberdade. João escreve dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Te libertará da condenação eterna. Jesus não quer que você vá para o inferno. Jesus não quer que a sua alma se perca na condenação eterna. Jesus não quer que você queima no fogo do inferno. Foi por isso que Ele veio, para poder trazer salvação, para poder gerar vida eterna, para poder te livrar da condenação eterna. E nesta noite Ele te convida para poder se entregar, se render, se prostrar na presença dEle. Aleluia! Ele quer ser o seu defensor, Ele quer ser o seu ajudador, Ele quer defender a sua causa, Ele quer defender a sua vida diante do seu acusador. Aleluia! Mas necessário é se apresentar a Ele, porque quando nós nos apresentamos à mesa do juiz, não estou falando de um juiz humano, corrupto, infalível. Estou falando de um juiz que ele julga pela justiça eterna. Aleluia. É Ele que tem a autoridade de matar esse corpo e lançar a alma no inferno. A Bíblia diz que a Ele nós devemos temer. E nesta noite, Deus te convida para que você tenha essa sentença anulada contra a sua vida. Talvez você está aqui sentenciado por uma enfermidade que a medicina diz para você que não tem mais jeito. Talvez você está aqui sentenciado por alguns dias de vida, por alguns meses, por alguns anos. Mas Jesus te trouxe aqui no culto de hoje para dizer para você que a sentença está sendo anulada a partir de hoje. E eu creio no poder desta palavra, porque a Bíblia diz que esta palavra não volta para trás vazia. Antes ela faz aquilo pelo qual ela foi enviada. E Deus trouxe essa palavra ao nosso coração e à sua alma nesta noite, no culto de hoje, dia 5 de janeiro, para dizer para você que toda a sentença contra a sua vida foi anulada na data de hoje. A partir de hoje você é livre, você tem liberdade,
para poder ir e vir, porque toda sentença está sendo anulada, toda condenação contra a sua vida, contra a sua casa, está sendo desfeita pelo poder que há na palavra de Deus. Todo espírito de enfermidade que até a data de hoje permeou dentro da sua casa, está sendo queimado pelo poder que há na palavra de Deus. Toda enfermidade maligna, todo câncer alojado no seu corpo, está sendo queimado pelo poder da palavra de Deus. Toda sentença está sendo anulado. Receba vida em nome de Jesus de Nazaré. Ele faz no culto de hoje transfusão de sangue aqui, porque Ele é vida em abundância. Deremiohe de Canderabacai, Charamango e Piome de Canderabacá, Labrafurque e Mie de Canderabacá, Xerebiome de Canderamandehei, Amantrei Pio de Rei Seremere de Canda, Rabai Xeremere de Coverabarra. Há uma glória expandida nesta casa, há uma glória de Deus aqui, há uma virtude de cura descendo neste lugar nesta noite. Deus está trazendo e liberando cura para a sua alma, cura para o seu corpo, cura para a sua vida. Aleluia! A sentença foi retirada, a sentença foi anulada, e o diabo pode esbravejar no inferno, porque a vitória já é sua, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pode sambar, bater pandeiro, como ele bem quiser bater, mas a igreja já tomou posse da vitória. A igreja já está abençoada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. E eu fecho dizendo que ninguém pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Maldição hereditária, como prega por aí, já caiu por terra. Aleluia. Toda obra do mal já caiu por terra. Todo espírito contrário já caiu por terra. Se algum trabalho feito nas encruzilhadas já caiu por terra. Se é espírito de feitiçaria, de bruxaria, de mesa branca, de candomblé, já caiu por terra, porque todo o poder foi dado a Ele, tanto nos céus quanto na terra, e a sua vida está debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Aleluia! Glórias a Deus! Nada atinge a sua casa, nada atinge a sua família, nada vai tocar nos seus, porque a sentença foi anulada. Não foi revogada, foi anulada. Não existe mais sentença contra você. Levante a sua mão e adore. Não existe mais sentença contra a sua vida. Não existe mais sentença contra a sua casa, porque Deus já retirou, já anulou toda a sentença que era contra a sua vida. Agora, como diz a Bíblia Sagrada, regozija, meu povo, alegra, povo meu, porque jamais vocês sofrerão vergonha, jamais vocês sofrerão desprezo, jamais vocês serão humilhados, diz o Senhor Jeová, porque eu anulo toda a sentença contra a sua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui. Há um fogo queimando neste lugar. Há labareda dos céus descendo nesta casa de adoração. E eu posso ver o movimento do Espírito Santo de Deus pairando e movimentando vidas aqui esta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos orar. Aleluia. E eu quero perguntar se existe alguém que está em nosso meio, que quer entregar a sua vida a Cristo. Você que está afastado, afastada dos caminhos do Senhor, sabe que precisa ter uma sentença anulada contra você.
E para você receber essa anulação de sentença, você precisa comparecer diante do juiz, para que ele possa anular a sentença contra a sua vida. Jesus te chama neste momento. Ele é o seu advogado. O seu advogado de defesa está sentado à mesa ao lado do juiz. E é ele que intercede por você nesta noite. Venha, alma cansada. Venha entregar a sua vida para Jesus e deixar ele te direcionar, deixar ele cuidar de você. Há uma sentença contra você e ela só vai ser retirada a partir do momento que você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Tem alguém? Eu pergunto mais uma vez. Tem alguém para Jesus? Se não tem, a partir de agora a responsabilidade é sua e Deus. O que compete é o atalaia fazer, é o atalaia avisar. O atalaia avisando, Deus não vai requerer da mão do atalaia o sangue inocente de qualquer pessoa que seja. Por isso que a responsabilidade que pesa sobre a minha vida é te convidar, é te chamar para poder comparecer diante dele. Oramos ao Senhor, agradecidos a Deus por esse culto abençoado que Deus tem nos dado. Os trabalhos prosseguem. Amanhã temos oração aqui na congregação. Terça-feira, culto